Jonas, o profeta que desafiou o sagrado e experimentou uma transformação divina inesperada. No terceiro ano de Joaquim, o Senhor levantou um profeta na terra de Israel, chamado Jonas, filho de Amitai, que habitava na cidade de Gati-Efer. Ele era um homem separado, destinado a levar a palavra de Deus às nações, um papel que trazia consigo tanto bênçãos quanto desafios profundos. Suas profecias ressoavam por toda a Galileia, e muitos o ouviam com temor e reverência. Contudo, Jonas estava em paz em sua missão até que, numa manhã clara e ensolarada, uma ordem divina ecoou em sua alma, rompendo a tranquilidade de seu coração. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até mim, ordenou o Senhor. O coração de Jonas palpita com agitação. Nínive, a poderosa capital da Síria, era conhecida por sua crueldade e maldade, e a ideia de pregar para tal povo o aterrorizava. Ele sabia que a missão que Deus lhe confiava não era apenas um chamado, era um convite à transformação divina em meio à iniquidade. Porém, o medo e a aversão tomaram conta de Jonas, e, num ímpeto de desobediência, ele decidiu fugir. Rumo a Tarsis, Jonas embarcou em um navio, determinado a escapar do chamado do Senhor. Mas os céus se tornaram turvos, e o mar se agitou. Uma tempestade feroz rapidamente se desencadeou, e os marinheiros clamavam aos seus deuses em desespero, lutando contra as ondas. No entanto, Jonas, ignorante da calamidade que se aproximava, estava adormecido no fundo do barco, mergulhado em seu próprio sono de rebeldia. Quando descobriram que ele era a causa da ira divina, não hesitaram em lançar sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Lance-me ao mar, confessou o profeta, aceitando a responsabilidade por sua desobediência. Arremessado ao oceano, afundou, e seus gritos se perderam nas águas tumultuosas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, havia preparado um grande peixe, que o engoliu, trazendo uma nova oportunidade para o arrependimento. No ventre do peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites em lamento, meditando sobre sua resistência. Clamei ao Senhor em minha angústia e ele me respondeu, declarou com renovada determinação. Ali, no escuro, sua resistência se dissolveu em arrependimento profundo e autoconhecimento. Finalmente, Deus ordenou ao peixe que o vomitasse na terra firme. Jonas saiu transformado, e a missão o aguardava novamente. Diante da grandiosa Nínive, ele pregou a mensagem de arrependimento. E o que ocorreu em resposta foi um milagre. A cidade se voltou para Deus em um clamor angustiado. O povo, desde o maior até o menor, humilhou-se, vestiu-se de pano de saco e jejuou, buscando o perdão divino. No entanto, no fundo do seu coração, Jonas lutava com a amargura. Senhor, eu sabia que tu és um Deus de misericórdia, murmurou, consumido por suas próprias frustrações. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Jonas se retirou da cidade, buscando compreendê-la em meio à sua confusão. A lição que Deus estava prestes a ensinar a seu profeta estava apenas começando, e uma dor profunda em seu espírito aguardava ser resolvida. Enquanto observava Nínive, seu dilema se tornava um mistério divino ainda mais profundo. O que Deus realmente desejava realizar naquele povo e como isso se alinhava com o chamado de Jonas como um homem fiel a Deus? O Senhor, em sua soberania, ainda tinha muito a revelar ao seu profeta rebelde. Com a cidade de Nínive em silêncio, repousando após o clamor intenso de arrependimento e a demonstração de misericórdia divina, Jonas se afastou ainda mais, buscando um lugar solene para absorver a profundidade do que ocorrerá. Ele se sentou à sombra de um cacto que Deus havia feito crescer de forma milagrosa, observando a cidade de cima da colina. O sol escaldante fazia o mundo parecer uma miragem, enquanto seu coração se agitava em contradições. Como pode, Senhor? Murmurou ele, desprezando a doçura da presente sombra. Esses são inimigos de Israel. Eles me ouviram, e, em sua dor, se voltaram para ti.
mas em seu coração permanece a maldade, e tu, no entanto, levas em conta suas lágrimas. A batalha emocional dentro de Jonas se intensificava a cada momento. O desafio do perdão e a extensão da graça incomodavam sua compreensão. Foi então que Deus, vendo a amargura em seu profeta, falou-lhe, trazendo uma reflexão cheia de bondade. Jonas, é lícito que te irrites por causa da planta que fez sombra sobre ti, a qual não criaste? Não deveriam eu me preocupar com Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e ainda muitos animais? A pergunta ecoou nas montanhas, penetrando diretamente na alma de Jonas. Essas palavras se tornaram como um pesado fardo em seu coração. A sombra da planta, que Deus fez crescer para dar-lhe alívio, tinha mais valor aos olhos do profeta do que a vida das milhares de almas em Nínive. O Senhor tinha transformado o que era uma reflexão sobre o seu bem-estar pessoal em uma lição sobre seu amor compassivo e abrangente pela humanidade. Jonas, aninhado sob aquele pequeno abrigo, viu-se imerso em uma espiral de receios e frustrações. Ele enfrentava o conflito entre o amor de Deus e seu preconceito. A verdade que lhe fora revelada era inegável, mas o peso da sua expectativa de condenação se opunha à realidade da graça que ele mesmo tinha experimentado. Ele sentiu o peso do pecado em sua própria vida se desvanecer em arrependimento, e apesar de sua resistência inicial, ele já não podia ignorar o que Deus estava fazendo. Como posso ser assim, Senhor? Implorou, as lágrimas começando a ceder lugar ao entendimento. Por que minha compaixão é tão estreita? Eu deveria querer que a tua misericórdia fluísse sobre todos, assim como tua graça fluiu sobre mim na escuridão. Com essas considerações, Jonas viu-se em uma nova luz, sua vida revelando um novo propósito em meio à confusão. Deus o havia chamado, não apenas para acusar, mas para ser um veículo de redenção e transformação, até mesmo para aqueles que ele considerava inimigos. A profundidade da sua experiência com a graça estava agora em expansão. Mas entre as nuvens de entendimento que enchiam seu coração, pairava uma questão: até onde iria ele para cumprir a vontade de Deus? E se a vontade fosse maior do que simplesmente Nínive? Uma semente de ansiedade começou a brotar em seu ser. O que mais Deus poderia estar planejando através da sua vida, enquanto a luz do sol começava a se pôr atrás das colinas distantes? Um novo mistério se colocava diante dele, revelando que a jornada de Jonas estava longe de encontrar seu fim. A verdadeira transformação apenas começava, e ele teria que enfrentar não apenas a cidade de Nínive, mas o próprio reflexo de sua alma em busca de redenção. O Senhor, no entanto, tinha um plano mais amplo, que abarcava todos os povos, e as revelações estavam apenas começando a florescer. A noite desceu sobre a cidade de Nínive, envolta em uma paz que Jonas não conseguia compreender. O resplandecer das estrelas parecia refletir um novo brilho de esperança, mas em seu coração ainda havia um vazio, uma luta contra o que ele não conseguia esconder. A sombra do cacto que Deus lhe proporcionou agora era indiferente ao seu espírito angustiado, e seu olhar tremulava entre a cidade e o céu estrelado. Por que não posso sentir alegria pelo que tu fizeste, Senhor? Ele questionou, arqueando a testa em profunda introspecção, enquanto o vento suave sussurrava por entre as folhas do cacto. Então, em meio ao silêncio noturno, uma presença fez-se sentir. Não era uma voz audível, mas uma impressão poderosa que preenchia os espaços entre a brisa. Jonas, sussurrou a voz do Senhor, as minhas misericórdias não têm fim. Você luta contra aquilo que não compreende na plenitude do meu amor. Mas Nínive é repleta de iniquidade, e eu sou chamado para ser o teu mensageiro, não um auxiliar do perdão. Meu coração clama por justiça. Ele estava exausto, e as lembranças das ações cruéis de Nínive martelavam em sua mente. E quem pode afirmar que as suas próprias faltas são menores do que as deles? É através da graça que clamo por todos, para que conheçam a verdade. Essa revelação causou um tremor nas entranhas de Jonas. Ele lembrou-se de suas próprias transgressões, dos momentos em que fugiu da presença de Deus, e, ainda assim, o Senhor o havia acolhido com compaixão. Os olhos de Jonas se encheram de lágrimas, e seu orgulho começou a derreter. Se tu és tão misericordioso, Senhor, como posso continuar a ser um agente de exata condenação? Deve haver mais à frente do que este lamento por um destino que eu mesmo não entendo. E assim, na escuridão, ele ouviu um chamado profundo,
como um sussurro ressoante no abismo de sua alma. Seja um farol, Jonas. O que crescer é impiedade e a cegueira deles, e o que você possui não é apenas uma mensagem de advertência, mas uma oferta de renovação e vida. Você não é enviado somente para gritar contra o pecado, mas para abrir os olhos do perdido para a salvação que brota de meu amor. Jonas sentiu-se como um vaso quebrado, remendado apenas por um desejo renovado de cumprir a vontade do Senhor, mas ainda restavam sombras de dúvida. E se o meu testemunho falhar? E se eles não crerem? Ele questionou, profundamente angustiado. Os planos que tenho para você, meu profeta, transcendem o seu entendimento. Tu não és o agente da conversão, mas um vaso que carrega a minha palavra. O poder de transformação não reside em ti, mas em mim. As palavras do Senhor se firmaram como verdade nas marés de incerteza. No silêncio daquela noite, algo iluminou as trevas do coração de Jonas. A revelação da grandeza e da natureza imutável de Deus começou a reescrever as narrativas que ele ousou contar. As fronteiras que ele havia erguido lhe pareciam agora como muralhas de areia, prestes a desmoronar. E assim, sob o contemplo do Senhor, uma nova determinação surgiu dentro dele. Então, Senhor, aqui estou. Manda-me de novo, não como um grito de condenação, mas como um eco da tua esperança. E se Nínive perecer, deixe que eu seja a voz que chama à salvação. Mas, entre suas declarações de compromisso, uma sombra de inquietude permaneceu. O que aconteceria se sua mensagem frutificasse? E se Deus, no seu incomensurável plano de redenção, abrisse portas ainda mais amplas entre os povos? Um novo mistério envolveu o coração de Jonas, com a certeza de que sua obra estava apenas começando. E o Senhor, que conhecia os anseios de cada coração, sussurrou ao pé da montanha: Jonas, a grande missão está longe de terminar. Prepare-se, porque o que virá afetará mais do que você pode imaginar. Uma nova nação está prestes a conhecer o meu nome. A promessa pairou no ar, deixando um gosto de ansiosa expectativa e temor. O poder desse plano soberano de Deus ainda estava para ser revelado. A aurora surgia, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto as sombras da noite se dissipavam lentamente. Jonas, agora determinado e com seu coração repleto de um novo fervor, preparou-se para enfrentar a cidade de Nínive novamente. O despertar do dia trouxe consigo uma expectativa fervilhante, um eco das promessas que o Senhor havia plantado em seu peito. Ainda assim, uma dúvida se enraizava em sua mente. Como poderia uma cidade tão mergulhada em depravidade e arrogância receber a palavra de Deus? Ele caminhou entre as casas de pedras e entre as vozes de um povo que, por tanto tempo, fora imune à advertência divina. No entanto, à medida que se aproximava do centro da cidade, a palavra sussurrada pelo Senhor ressoava em seu espírito como um mantra reconfortante: você será um farol. Ao lançar um olhar atento sobre a multidão, tomou coragem e começou a proclamar: arrependei-vos, Nínive. Pois ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A tristeza de seu coração contra a cidade começava a se dissipar, ao vê-los parar, ouvidos atentos ao seu chamado. Curiosamente, no fundo de sua alma, ele percebeu que a ira que antes o dominava estava sendo substituída por uma compaixão crescente por aqueles que andavam em trevas. Logo, mensagens de arrependimento ecoavam pelas bocas dos ninivitas. O rei se levantou de seu trono, despojou-se de suas vestiduras reais, em um ato de humilhação e sinceridade, proclamou um jejum. Toda a cidade, desde o maior até o menor, vestiu-se de pano de saco e se lançou em oração, clamando ao Deus verdadeiro por misericórdia. A transformação foi rápida e como um fogo que arde sem controle, movendo-se entre as famílias e as ruas, quebrando barreiras de dureza. Quando a palavra chegou ao coração do Senhor, acendeu uma nova chama de misericórdia. Jonas observou de longe o povo em lamento e oração, os rostos aflitos cobertos de cinzas e pânico. A compaixão que crescia dentro dele agora era acompanhada por um sentimento desconfortável, como se o peso do perdão que Deus estava prestes a oferecer fosse um fardo inexplicável. Por que a tua compaixão, Senhor? Eles não merecem tua graça. Numa epifania silenciosa, Jonas finalmente entendeu. Não era sobre o merecimento, mas sobre a imutabilidade da graça que flui do coração de Deus. O Senhor respondeu ao profeta, a seu modo. Você ainda não vê, Jonas?
Meu amor é o que transforma, meu perdão é o que liberta. Construa sobre isso, e você verá a grandeza do meu plano. E assim, enquanto o clamor do povo se intensificava, o próprio coração de Jonas intensificava em ritmo radical. Não mais apenas um porta-voz da condenação, mas agora um testemunha da redenção, sua insegurança se convertia em reverência e fascínio. No auge do arrependimento de Nínive, uma nova ordem divina se aproximava, uma que transcendia as fronteiras humanas. Um sopro de revelação encheu o ar, uma corrente de esperança estava prestes a tomar conta das nações circunvizinhas. Enquanto Jonas refletia sobre as profundezas do amor e da misericórdia de Deus, sentiu um chamado vibrar em seu ser, uma voz ecoando, não mais em lamento, mas em um novo propósito. Prepare-se, meu profeta. Não será só Nínive que conhecerá o meu nome. Outras terras e povos escutarão o eco de minha palavra através de você. Olha para o horizonte. Mais está por vir. Assim, a vida de Jonas continuava a se desdobrar, revelando um novo mistério divino que aguardava por ele. No profundo do seu ser, ele percebeu que o que estava em jogo ultrapassava uma cidade, alcançando nações, ligando corações na grande tapeçaria da salvação. O plano soberano de Deus se desvelava lentamente, envolto em sua majestade e graça infinita. E com isso, a cada passo dado, uma nova fronteira se abria, preparando-se para a revelação do propósito divino. O eco do lamento e da súplica perdurava no ar, uma sinfonia de arrependimento que ressoava profundamente no coração de Jonas. Assim, o dia se desenrolava na cidade de Nínive, e a transformação visível nos rostos dos ninivitas provocava uma nova onda de inquietação em seu espírito. Ele se perguntou até onde ia a misericórdia de Deus, enquanto caminhava pelas ruas, observando as reações dos homens e mulheres que até então conhecera apenas como ímpios. Até quando, Senhor? Ele murmurou para si, inquieto. Como pode o teu perdão cobrir tantas transgressões? A imagem de seus irmãos hebreus, exilados e oprimidos pelas mãos assírias, surgia em sua mente, deixando uma sombra na contemplação de um concerto tão grandioso e inesperado. Contudo, em meio à sua luta interna, uma nova voz o alcançou, onde o perdão é derramado, a transformação acontece. Meu caminho não é o seu, Jonas. Nesse momento, Jonas viu uma mulher se aproximar, trêmula, vestindo um manto de saco e com cinzas na cabeça. Ela se ajoelhou a seus pés, lágrimas brotavam como um rio de arrependimento. Profeta, ouvi a tua palavra e clamei a Deus por purificação. Eu sou uma das que mais pecaram. Por favor, ore por mim. Ele hesitou, o peso do seu papel e da expectativa divina fervia em seu espírito. Contudo, o Senhor havia mudado seu coração. Ele se esvaziou de seu orgulho e, segurando as mãos da mulher, intercedeu fervorosamente. Ó Senhor, olharás para este teu filho que vem em busca de tua graça? Que a misericórdia teu é grandiosa e conheces os profundos anseios do arrependido. Ao orar, a paz sobrenatural desceu sobre ele, fazendo sentir-se como nunca antes, como um agente do amor do próprio Deus. E à medida em que a devoção se espalhava por Nínive, o clima celestial vibrava, como se as portas do céu se escancarassem, trazendo esperança e alívio àquela cidade sitiada pelo temor da condenação. Naquele dia, mais pessoas se juntaram ao clamor da mulher, a multidão era agora um mar de rostos, todos buscando a face do Senhor. O rei Olhovas, em sua altivez, recepcionou a multidão, não mais de um trono, mas como um súdito de Deus. Ele erguia suas mãos, clamando em voz alta e começando a governar não só sobre os homens, mas instando todos a buscar a verdade que tantos ignoraram. A força do arrependimento ressoava por cada rua, erguendo um hino coletivo de adoração e angústia que ecoava até o céu. Contudo, o coração de Jonas ainda estava agitado, uma dilema ferida oculto dentro dele. Ele instruía o povo, mas temia que, após a adesão ao perdão, o caráter deles não fosse genuíno. Senhor, como posso confiar em sua palavra quando vejo a transitoriedade do ser humano? A resposta não tardou a chegar. Um ventar suave, diáfano como a luz, soprou em seu ser, trazendo revelação. Jonas, veja como meu poder se manifesta na fraqueza humana. Cada transformação em meu nome é uma vitória contra as trevas. Tu vês a superfície, eu, profundamente. Arrepender-se é um ato de coragem,
e onde há coragem, há também a promessa da renovação. A partir desse entendimento, um novo verso começou a ser entoado em seu coração. Ele não apenas era um pregador, agora, era um canal da própria redenção divina, um convite para a verdadeira vida que o Senhor oferecia. Ele percebeu que, não importa a dureza dos corações, Deus ainda poderia transformá-los com seu amor imensurável. Mas enquanto os últimos raios do sol se escondiam no horizonte, uma nova sombra lançou-se sobre a cidade. Um estranho grupo de viajantes, vestindo trajes de realeza e armadilhas de guerra, se aproximava, e o que eles buscavam era obscuro. O coração de Jonas bateu forte, e um clamor interno se despiu de incertezas. Mestre, o que estás prestes a fazer? Nesse momento crucial, uma pergunta ressoou em sua alma. Serás tu instrumento de meu julgamento ou de minha graça em Nínive quando esses estrangeiros chegarem? E com essa pergunta ecoando nas profundezas do seu ser, uma nova parte do plano soberano de Deus surgia, pronta para ser revelada, lançando Jonas em uma jornada que transcendia o que ele jamais poderia ter imaginado. Enquanto a brisa da tarde começava a esmecer, um silêncio pesado desceu sobre Nínive à medida que os forasteiros se aproximavam. Eles, montados em cavalos de pelagem escura, davam ordens em vozes firmes e radiantes de autoridade, como se fossem enviados de um reino distante. O olhar de Jonas se fixou neles, e a sensação de pavor misturava-se com a expectativa ao considerar a intenção daquele grupo. Eis que a tempestade se avizinha, pensou ele, lembrando-se de como a sua própria fuga havia causado tanta angústia. Mas a música de arrependimento ainda ressoava na cidade, como um hino de vida que desafiava as trevas que se aproximavam. Jonas tomou um passo à frente, como se para confrontar o destino que ainda era incerto. Os viajantes pararam na praça central, o lugar onde o rei, agora humilde em seu manto de penitência, havia clamado por compaixão. O mais alto entre eles, um homem com uma armadura reluzente, desceu e se pôs de joelhos, um gesto inesperado para aqueles que habitavam a terra dos conquistadores. Ele olhou diretamente para Jonas, e com uma voz carregada de urgência, falou: Profeta do Altíssimo, viemos em busca de consolo e luz. Uma mensagem nos trouxe até aqui. As vozes do céu nos revelaram que o Deus de Israel é, de fato, o Deus verdadeiro. A multidão parou em silêncio, a tensão cortante enquanto o peso da declaração pairava no ar. Por que estariam agora a buscar a luz enquanto trazem à memória tantas atrocidades passadas? Murmurou um dos ninivitas, refletindo a inquietação de Jonas. Por que fomos advertidos por sonhos e visões? O viajante continuou, sua voz subindo em fervor. Os deuses de nosso reino não possuem o poder de perdoar. Apenas o Deus dos Hebreus pode transformar corações e libertar de condenações. Venham, profeta, e diga-nos o que devemos fazer para agradar a esse Deus que tem sido tão misericordioso. O coração de Jonas pulsava, cada batida ecoando a história de sua própria rebelião e, então, sua entrega. Ele viu a verdade nas palavras do viajante e um lampejo de esperança se acendeu, não apenas para a cidade de Nínive, mas para aqueles que vinham em busca de salvação. Se vieram de tão longe, talvez Deus os tenha trazido até nós para um propósito maior, refletiu, começando a entender que a mesma misericórdia que atuou em Nínive estava também alcançando aqueles de fora. Jonas fez-se firme. Ó homens de outra terra! O Senhor agrada-se do arrependimento. Arrependam-se de seus ídolos e de suas antigas práticas, pois se voltarem para Deus, então encontrarão a vida e a luz. Os viajantes ouviram com atenção, a gravidade da mensagem caindo sobre eles como chuva suave numa terra sedenta. O homem em armadura ergueu a cabeça e, com lágrimas brilhando nos olhos, declarou: Nós o faremos. Ao Deus dos Hebreus consagraremos nossos corações e nossas almas. Mas uma questão inquietante pairava sobre Jonas, como uma nuvem que se recusa a se dissipar. E se chover a ira de Deus sobre nós? Estamos nós prontos para a disciplina de um Deus santo? O viajante, refletindo, respondeu: Se a sua graça é maior que a nossa desobediência, não seria razoável crer que a sua ajuda nos seguirá? Mesmo as nações gentias têm um lugar em seu plano. Enquanto a multidão se reunia, a esperança começava a florescer, uma nova união se formava. Contudo, no fundo do coração de Jonas, uma sombra de dúvida persistia. O que Deus ainda reservava para Nínive?
O que aconteceria se as mudanças que ele testemunhasse não fossem duradouras? Nesse instante, a voz do Senhor ecoou novamente em seu espírito, e a pergunta reverberou: estás disposto a ser parte de meu plano, Jonas, mesmo quando não o entendes plenamente? Uma onda de expectativa e temor misturou-se na alma do profeta. O olhar de Deus parecia perder-se na vastidão, como que a besuntar seu propósito além da compreensão humana. E estava claro que algo grandioso se desenrolava diante dele, um relâmpago no horizonte da soberania divina, enquanto o Senhor estava prestes a revelar um novo capítulo na história da graça. Enquanto o crepúsculo envolvia Nínive em um manto de sombras luminosas, a praça central ressoava com murmúrios de expectativa. Jonas, o profeta, agora se via no centro de um turbilhão de emoções. A declaração ousada do viajante reverberava em sua mente, e as palavras daquele homem de armadura pareciam dançar em sua consciência: ao Deus dos Hebreus consagraremos nossos corações e nossas almas. Jonas ponderou sobre a profundidade dessa confissão. Uma cidade de ímpios e agora, estranhos de um reino distante, dispostos a se entregarem a um Deus que, até então, parecia tão distante de seus corações endurecidos. O que Deus estava tramando? A incerteza alimentava sua inquietação, enquanto os habitantes de Nínive se uniam àqueles que buscavam pela verdade. O que está a acontecer é um sinal do nosso tempo, pensou. Mas será que isso é suficiente para apaziguar a ira do Senhor? Nesse momento, a pressão de seu próprio chamado se tornava ainda mais intensa. Ele ouviu novamente a voz que ecoara em seu espírito. Estás disposto a ser parte de meu plano, Jonas, mesmo quando não o entendes plenamente? Jonas respirou fundo, as palavras de arrependimento da cidade ecoando em sua alma. Estarei aqui, Senhor, mas que o vento da tua verdade sopre sobre nós, ele murmurou em seu coração. O homem de armadura se levantou, e as suas lágrimas tornaram-se um símbolo de esperança. Queremos saber, profeta, o que mais devemos fazer? Que atos de justiça devemos realizar? Com um brilho novo em seus olhos, Jonas lembrou-se de Moisés e do caminho que o povo de Israel teve de seguir no deserto. Assim como foi com os israelitas, voltem-se para o Senhor com corações íntegros. Abandonem seus ídolos, cuidem dos pobres e sejam verdadeiros no que prometem. Porque o Senhor é Deus zeloso, e não suportará mais a hipocrisia. A multidão de Nínive observava com olhos expectantes, e o grupo de viajantes começou a entoar um hino de arrependimento, a música se misturando ao murmúrio da brisa. O som crescia, começando a atrair outros a se juntarem a eles. Era como se as portas da graça estivessem se abrindo, e a cidade fosse atraída por uma luz que irradiava do céu. Mas o coração de Jonas ainda tremia. Ele podia sentir as ondulações da mudança, mas no fundo sussurrava uma dúvida angustiante. E se a transformação não for verdadeira? E se, após um breve período de fervor, os velhos caminhos prevalecerem? Ele olhou para os novos crentes, e uma imagem de destruição traçou-se em sua mente. Entretanto, a voz do Senhor retumbou em seu interior, forte e clara: teus medos não me intimidam, Jonas. Os que estão em busca da verdade são parte do meu plano. Olha e vê, pois as nações se voltarão para mim, assim como está escrito, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jonas ficou em silêncio, absorvendo a profundidade das palavras. Ele viu a palavra se desdobrar diante de seus olhos, a profecia tomando forma. A sensação de que tudo estava se desenrolando para um propósito maior do que sua compreensão começou a preencher seu espírito. Enquanto as vozes de arrependimento cresciam, uma nuvem escura se formou no horizonte. Os ventos mudaram repentinamente, trazendo uma brisa fria que éramos capazes de sentir no cerne de suas almas. Era a sensação de algo avassalador se aproximando. Um novo teste está a caminho, sussurrou sua intuição. Jonas olhou para os viajantes e para os ninivitas, separados por suas histórias, mas unidos pela mesma busca pela salvação. O que seria do futuro desta nova transformação? Uma dor profunda e inquieta começou a balançá-lo. Assim, enquanto a cidade educativa prosperava em arrependimento, a pergunta pairava na essência do céu: como o meu povo se encontrará diante da prova do Senhor? A chuva começava a despencar do céu escuro, e a resposta de Deus estava prestes a ser revelada. O futuro oculto à vista dos mortais mostrava-se prestes a entrar em cena.
O desígnio soberano de Deus começava a se desdobrar, e a razão da visitação divina era apenas um prelúdio do que ainda estava por vir. Enquanto a chuva caía sobre Nínive, uma atmosfera de expectativa se formava nas ruas, como se o próprio céu estivesse testemunhando o clamor do povo. Jonas observava os rostos dos ninivitas, iluminados pela luz tênue de lanternas improvisadas. O arrependimento que antes parecia um eco distante agora pulsava intensamente em suas vozes. A chuva, no entanto, não era apenas um símbolo de bênção. Jonas sentiu uma inquietação familiar no seu espírito. Ele se lembrou, então, das palavras do Senhor: quando o juízo se aproxima, a chuva é um sinal de minha promessa ou de minha pena. Aquele momento, tão carregado de significado, não poderia ser ignorado. Ele percebeu que a mudança estava por vir, não apenas nas almas dos ninivitas, mas possivelmente na sua própria história. Ó Senhor, o que virá agora? Sussurrou ele. Estão prontos para a tua graça ou mesmo um juízo? Estou eu, que tantas vezes hesitei, pronto para aceitar a tua resposta divina? A tempestade no horizonte parecia aumentar, como se os elementos ao redor puxassem a cidade para um dilema espiritual mais profundo. O som da chuva misturava-se ao clamor crescente da multidão. No painel da praça, os novos convertidos levantaram as mãos ao ar, e seus gritos de rendição tornaram-se um hino ressoante. Pecadores, voltem-se para o Senhor. Porque é Ele que tem poder para salvar e transformar. Jonas exclamou, sua voz transbordando fervor. Mas, enquanto sua boca proclamava palavras de esperança, seu coração ainda lutava contra uma tempestade interna. Ele se lembrava de sua própria luta, de sua própria desobediência, e sentia-se acossado pela dúvida. Enquanto olhava para a multitudinária resposta dos ninivitas, a voz do Senhor reverberou no seu espírito mais uma vez: estarei contigo, Jonas. E como a chuva que cai, assim será a minha misericórdia sobre aqueles que buscam meus caminhos. Subitamente, a terra tremeu, e uma percepção mais profunda do que estava prestes a acontecer tomou o lugar da sua confusão. Ele viu sombras de figuras se aproximando, guiados pela luz da cidade, e seu coração palpitou em reconhecimento. Eram os líderes da cidade, os homens de influência que haviam mantido a opressão sobre a população. O que buscariam? Seriam verdadeiros em sua transformação ou simplesmente buscariam o conforto de uma promessa sem compromisso? Os homens elevaram seus rostos, cheios de indignação e surpresa. Jonas, disse um deles, um alto dignitário com olhar determinado, ouvi rumores de um movimento de grande mudança. O que exige de nós este Deus dos Hebreus? Amar o próximo? Abandonar os ídolos? A multidão cessou, como se a própria atmosfera tivesse prendido a respiração. Para Jonas, cada palavra que ele pronunciasse a partir daquele momento carregava um peso colossal. Voltem-se para o Senhor com sinceridade, ele ordenou. E não apenas com palavras, mas com ações que refletem a verdadeira transformação. O céu, então, pareceu abrir-se, e um raio de luz atravessou as nuvens escuras, aterrorizando os que duvidavam. O Senhor está perto, anunciou Jonas, a voz elevada com fervor. Preparem-se, pois ele trará a verdadeira libertação ou o juízo. O que estão dispostos a fazer neste momento é a essência da resposta divina a seus corações. Enquanto observava a cena se desenrolar, um novo perigo começou a se manifestar. Aflições vinham sobre a cidade, e murmuravam entre os ninivitas algo mais sombrio, um aviso de que a transformação poderia vir a um custo. Jonas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A tempestade que se aproximava não era apenas física, mas espiritual. O tempo se esgotava, e o clamor ecoava. Deus estava prestes a revelar seu plano soberano, o que, em última análise, testaria a verdadeira disposição do coração dos ninivitas. Jonas, então, em um súbito de intuição, soube que uma escolha séria se apresentava, tanto para ele quanto para a cidade, um momento divisor de águas. Eis que o Senhor diz: sou aquele que arrasa para edificar. O futuro está nas mãos de cada um de vocês. E assim, enquanto a tempestade se intensificava, a pergunta ressoava nas profundezas de seu ser: estão prontos para se submeter ao verdadeiro plano do Senhor, mesmo que ele não se pareça com o que esperavam?
A praça vibrava com o clamor ansioso dos ninivitas, as faces marcadas pelo medo e esperança. Enquanto Jonas, de coração agitado, contemplava a multidão, um som ensurdecedor rompeu a serenidade da chuva. Era um rugido distante, como se a própria terra estivesse respondendo à profundidade do clamor humano. "O que é isto?" sussurrou um dos líderes em meio ao grupo, o olhar fixo no horizonte onde as nuvens escuras se acumulavam em poder crescente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos pareciam esperar por uma resposta, e neste momento, Jonas percebeu que a atmosfera havia mudado. O desafio não era apenas a transformação dos corações, mas um teste da determinação divina. "Escutem!" Jonas falou com intensidade, sua voz ecoando entre as paredes de pedra da cidade. "O Senhor está prestes a atuar em poder. Este ruído que vocês ouvem não é meramente o eco da tempestade, mas um aviso da intervenção divina. O que farão agora diante do Deus Todo-Poderoso?" Os líderes, antes tão desdenhosos, olharam uns para os outros, como se o peso das suas escolhas agora pesasse sobre seus ombros. A resposta divina não estaria apenas nos lábios, mas nas ações que seguiriam. O relâmpago rasgou o céu novamente, iluminando seus rostos apreensivos e trazendo uma reflexão instantânea sobre a soberania de Deus. Era o momento de decisão e Jonas não hesitou. Abram os seus corações ao arrependimento. O juízo pode ser rápido e sem aviso, mas a misericórdia é um bálsamo que aguarda aqueles que se voltam para ele. A chuva aumentou, torrencial, como se as próprias forças da natureza se unissem à mensagem de arrependimento. Ele viu alguns dos líderes começarem a inclinar suas cabeças, a dúvida se transformando em desejo genuíno por mudança. Entretanto, uma voz cortou a multidão, uma acusação envolta em raiva: "Você, Jonas, veio para nos dizer o que fazer, mas que sinal temos de sua autoridade? Precisamos ver a intervenção do seu Deus divino." A provocação pairou no ar como uma lâmina afiada. Jonas sabia que não podia se atemorizar, sua missão era clara. "Estou aqui, não por minha própria vontade, mas pelo chamado do Senhor. E se a mudança é o que buscam, preparem-se, porque não virá sem sacrifício." Neste instante, a terra tremeu mais uma vez, um tremor violento que fez todos se segurarem. O pânico se espalhou como um incêndio, mas Jonas permaneceu firme, clamoroso em sua fé. "Não temam, pois o Senhor está conosco. Ele não deseja a morte dos ímpios, mas que se convertam e vivam. A escolha é de vocês." Uma inquietação tomou conta dos ninivitas, um espírito de dúvida e esperança que contrastava entre si. Aquelas palavras penetrantes começaram a se infiltrar em seus corações endurecidos. O próprio Jonas se viu em uma batalha interna, pois enquanto clamava por um despertar espiritual, sua própria fé e coragem eram testadas. "Senhor, dá-me força!" implorou em meio ao barulho da tempestade. As promessas do Senhor ecoavam em seu ser. "Eu sou o Deus que prometeu a restauração aos que se voltam." O futuro da cidade pendia entre a graça e a condenação. Quando a chuva cessou temporariamente, ficou um silêncio opressivo. Um homem da multidão, de semblante torcido de dor, levantou-se e gritou: "O que devemos fazer, Senhor? Como podemos ser salvos?" A pergunta reverberou como um eco sagrado, um chamado à ação que não poderia ser ignorado. Jonas viu uma luz se acender naquelas almas perdidas, uma centelha de esperança. Voltem-se de todo o coração para Deus, rasguem seus corações e não suas vestes. Agora é o tempo de buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado. O céu começou a rachar novamente, mas não era apenas a fúria da tempestade. Era a promessa do Senhor se aproximando, anunciando que suas orações não seriam em vão. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar de maneiras que nem Jonas, nem o povo de Nínive poderiam prever. Por trás da nuvem, algo se agitava, uma presença que eles não podiam ver, mas que sabia que estava à procura de transformação e revelação. No coração de Jonas, uma nova pergunta nasceu, ardente e poderosa: "O que mais o Senhor tem reservado para nós neste dia?" O suspense aumentava, enquanto cada alma aguardava ansiosamente por uma resposta. Enquanto as nuvens carregadas pairavam sobre Nínive, uma sensação elétrica percorria a praça, onde a esperança e o temor se entrelaçavam de maneira inextricável.
A cidade agora estava com os corações pulsando, uma nova força unindo os ninivitas que já contavam os dias de desespero. Jonas, observando o tumulto humano diante dele, estava imerso em um mar de emoções conflitantes. A transformação das pessoas ao seu redor despertava tanto admiração quanto dúvida. Quando a fúria do Senhor se manifestar, quem de nós estará em pé diante dele? Uma voz ecoou de entre a multidão, ecoando o temor que havia se estabelecido na consciência coletiva. A lembrança do poder de Deus, que em sua soberania poderia trazer juízo a qualquer momento, era uma sombra constante no espírito de Jonas. Consciente de que as palavras que falará já não eram meros slogans de condenação, mas um chamado vibrante à restauração. Ele sentiu seu coração impulsionado pelo desejo de conduzir esses novos crentes a um entendimento mais profundo. Entender o amor de Deus também significava compreender sua justiça. Deus não deseja a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Proclamou, sua voz agora vibrante de fervor. Um suspiro coletivo de confissão coroou as vozes da multidão, enquanto almas atormentadas clamavam pela misericórdia. Jonas, agora mais que um profeta, tornava-se um humilde servo das boas novas. Ele viu homens e mulheres derramarem suas lágrimas, reconhecendo suas faltas e se lançando à graça que apenas o Senhor poderia oferecer. Mais no fundo, um dilema ainda permanecia na mente de Jonas. A transformação era genuína? Ó Senhor, pensou ele, como saberemos se estas mudanças são reais? O que se erguerá de nossas resoluções quando o Senhor movesse em poder? Nessa inquietação, um tremor percorria a atmosfera, como se o próprio céu estivesse realizando um teste de fé. O estrondo de um trovão ressoou, e as nuvens pareceram se encurvar, sugerindo uma presença que se aproximava, como que a virada de uma página na história da redenção. Enquanto ele refletia, um novo grupo de curiosos começou a se formar à distância. Entre eles, os forasteiros que antes haviam procurado Jonas em busca de luz, agora avançavam, suas faces pálidas e cheias de temor. O cidadão mais alto ergueu a mão, e sua voz estrondou sobre o clamor da cidade. Profeta! Estamos aqui, não apenas como visitantes, mas como testemunhas. O Deus de Israel há de fazer algo grandioso entre nós. As palavras do viajante tocaram as fibras da esperança que começava a se entrelaçar na cidade. Diante da nova intensidade do fervor coletivo, Jonas sentiu uma nova peça se encaixar em seu coração. As fronteiras que antes pareciam rigidamente separadas já não deteriam a mão de Deus. Nínive não era mais um símbolo de rebelião, mas um palco preparado para a manifestação da graça. Deus está prestes a se revelar de modo que mais olhos e ouvidos possam ser abertos à sua grandeza. Quando vocês estão prontos para receber a verdade, as paredes de seus corações cairão. Com essas palavras, Jonas viu a determinação entre os viajantes crescer, refletindo a fervente busca que pulsava nas almas ninivitas. Foi então que uma comoção tomou conta do grupo. Um menino, com os olhos brilhando de inocência, correu para a frente. Profeta! Você pode nos dizer como ver o Senhor? O que devemos fazer para não perder a sua presença entre nós? A pureza de sua pergunta desarmou o espírito tenso que pairava no ar. Jonas olhou para o menino, sua fragilidade representava a sinceridade que poderia muito bem salvar uma nação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor deseja que vocês não apenas conheçam, mas experimentem a sua vida abundante. O menino sorriu, e outras vozes uniram-se ao seu clamor. A multidão agora estava em um fervor concentrado, um eco de súplica que reverberava como uma onda de esperança. Entretanto, a questão sobre o que a tempestade no horizonte significava persistia no fundo da mente de Jonas, e ele sentiu que, se uma porta havia se aberto à graça, outra estava prestes a se fechar no que se referia ao juízo. Senhor, não permita que a dúvida se instale entre o teu povo, orou em seu coração, enquanto olhava para o céu escuro. Deixa que a preocupação por suas almas não se transforme em um fardo, mas que o teu propósito divino prevaleça. Neste ponto de tensão, o trovão soou novamente e relâmpagos rasgaram o céu, iluminando os rostos que agora também refletiam expectativa. E ali, na convergência desses momentos, uma nova revelação das promessas de Deus começou a emergir na mente de Jonas. Quando virá a luz a Nínive? E o que acontece com aqueles que acreditam se a revelação do Senhor estiver perto?
A pergunta não era meramente retórica, mas um clamor profundo. Pois sabia que o Senhor, em sua sabedoria, estava prestes a lançar luz sobre a escuridão. Preparem-se, povo da cidade. O Senhor se aproximará em breve, e entre vocês, o juízo e a misericórdia dançam. E assim, enquanto a chuva rolava e os trovões ecoavam, a atmosfera carregou um novo peso, um mistério de revelação nas nuvens. No coração de Jonas, algo aguardava, uma certeza de que a tempestade traria não apenas desafios, mas também um esplendor inefável do plano soberano de Deus que ainda estava por se revelar. O que aconteceria a seguir era uma questão que todos esperavam com expectativa e mesmo Jonas poderia apenas se preparar para o desconhecido que se desdobrava diante dele.